come out and it'll be interrupted. And the Eu tava achando muito repetitivo. right? So, and if you get, but on the same page, if the peacekeeper feints her top attack, then the warden's Mano, eu vou attack ter is going que to come fazer out, isso and aqui then she tudo would de still novo, have to cara. parry it, block it, dodge Não it, whatever acredito, happens, right? velho. So the tech that we've put in for this at a super high level is that anytime you would Galera, input o something bagulho that tava could lá result in a na parry home and do something canal else, deles, mano. so in this case it would be a parry or a zone attack, the parry will never come out. Eles devem So in ter this subido case, o like, negócio em you're cima da trying to hora. Não é parry possível. and you do a zone attack instead every single time. So that's the basic idea. It covers a lot of the like most of the option sites that we've seen. We've had to do a couple of other little changes here and there, but overall this what this Bom, a parte boa é que já tá no gordão e no careca. Just parry and do something else in case you did not parry, right? So you're always gonna do the something else here. Meu Deus, velho. Awesome, So- and that's a big deal for like Fiz meu defense in trabalho general, todo right? acelerado pra errar Oh, o yeah. começo da live Yeah. inteira. Okay. Definitely, yeah, Steph, this yeah. expectation. Like, if I throw an unblockable attack at a single opponent, Tá, por enquanto tá falando de option the select, né? flow chart of what might happen is quite dicey on live, and we think it's quite defender favored with these option selects. You saw in those two sets of videos, like just against a regular heavy, before Warden's ahead in both cases. In the second, Warden ends up actually behind once in a while. So that's kind of what we want to see. And then we expect the kind of meta change might be like, hey, if I've got an unblockable, Eu vou explicar detalhado pra directional, vocês, tá, parable galera? attack, O now option these select, become vou explicar a bit detalhado. scarier kind of Pra across vocês, the board. But that's É, super só cool. não quero Another thing atravessar that, eles. we've seen a lot of chatter online and like through a lot of feedbacks that some players would like to have zone options select to stay while the other like more egregious option selects to go, right? So Sure. there's a couple of things to that. First of all, like the way our tech is implemented, we can't really do that, so that's one thing. But then on top of that, zone option select, no matter what, is still problematic because you still have to guess when you're attacking. You have to read what your opponent's going to do, and even if what you read is, I have to read that they're gonna zone, it means that I can't at any point let that heavy fly, because if I let it fly, it's gonna get parried, Yeah. and so you end up never being able to attack quite effectively just because that exists, right? And it also has other effects on balancing in regards to zone. Steph, if you want to talk to us a bit more Eu tô about that. tentando só ver For sure, I as- mean, like, os pontos there's a deles variety pra of explicar pra zones in the vocês, game. tá? Real quick, like Raider's zone sucks as an option select because it's slow. Nush's zone sucks as an option select because you're not actually outrunning, Guardbreak or anything like that. So you're like, okay, what's the point of this? Versus the 500 MS zones that are going to beat Guardbreak or something like that by outrunning it. I mean, Ele and tá then same falando deal assim on, que não adianta ter Blackfire zone que or, funciona pra dar parry Gladiators, e zone que não melee zones, funciona, which tipo, are da quite Nuxia strong não from that funciona, do perspective. Raider So não we're funciona. kind of expecting to see Então, ele tá argumentando aqui. the É que eu vou ter que explicar pra effectiveness vocês of do those kind zero. of three Então types deixa of eles zones terminar. come a little closer Eu vou because explicar of do the option zero pra select vocês. not being there. Mais And we're fácil. also kind of expecting the overall power of melees to not be as far ahead of unblockable attacks, unblockable parryable attacks. Sorry. Yeah, right. So I'm personally super excited. Like I think from what ó. we've been seeing internally, it Então felt vamos really, lá, really eu good. vou deixar eles mais baixinho pra explicar You pra felt vocês. like you could actually Atualmente, throw out some blockable attacks once in a o while, jogo and there tem was a a bigger chance opção of them de coming option through, so it was select super cool. de zone, And, que é o last thing I want to point out is mais that usado, if certo? you think Então o que your opponent is acontece? going Esse to option fake, select you can still é try quando alguém to vai soltar um throw out a ataque lane. So imbloqueável as em long as você, throw out something e ele to vai interrupt cancelar e dar them guard break and ou make them fazer read alguma what outra you're gonna coisa, do if they você faint. So this dá is um not zone a ataque. case O of jogo entende que o like seu everything zone like ataque defense is é super um nerfed ataque or whatever. It's pesado e just a por isso case ele dá of parry you can't no golpe. use Então like isso zone removeu, or like acabou. whatever other option select Não to cover tem mais. multiple options Eu vou diminuir that um would pouco result aqui. in a parry. Vou diminuir um That's the pouquinho. important thing there. Tá? Então não tem all mais the dirty option options that we select all hate. de Yes. parry Perfect. com zone. I appreciate you Ah, guys going e into, os like, outros kind of option what, select? like, option selects Normal. are, because for someone like me, Certo? like, Eu I expliquei don't isso lá no necessarily grupo e vou know explicar pra what vocês aqui qualified depois. as an option select, so Mas I definitely appreciate you guys sharing some zone knowledge, but let's go ahead and get to the pra dar heroes. parry Let's talk about imbloqueável some não tem changes. mais. I know everyone's very excited about these. Certo? Let's go ahead and start with É Orochi. isso. So, Agora vamos pro
Steph, Orochi. what are we doing? Galera, tudo So, isso eu vou Orochi, explicar on em live, vídeos separados, super tá? high picked. Everyone's Option picking Orochi all the Select, time. Orochi, Power level doesn't Shinobi seem to e matter Raider. Eu vou fazer on um this vídeo character, so específico, that's vou cool. lançar aqui no And where canal, does Orochi beleza? suck? Fica tranquilo. E no fim do Well, vídeo aqui, no fim dessa live, eu vou Let's tell like reexplicar this. tudo pra Yeah. vocês. Tell us, We keep keep it it real. real. Fiquem Yeah. sossegados, fiquem aí até o fim da Sorry, transmissão e vamos I killed trocando myself ideia aí. real good. Tá? Vou aumentar um I mean, pouquinho, vou deixar 500 os caras best falar. lights, Yeah. and one at this point, top heavy unblockable. That's your set of pressure, let's call it. Not a good opener, not very good in 1v1, definitely not good at all in 1vx. Falando que o Orochi não é bom em so um why contra would you um, pick a única abertura Orochi que ele in tem é those aquele ones? top heavy We imbloqueável. would like the Orochi to be able to open. We would like the Orochi to be able to hit A gente quer que ele tenha with stuff once it's in a chain, uma and we abertura, would like it to have some external pressure so it can fight in group fights. uma pressão externa that's the quando tá idea. fazendo I'll throw it over to JC before I Team get myself fight. real. All right. So let's get started. So first change, right? So primeira dodge mudança. so Orochi can now cancel all of his non-dodge attack recovery. That's super important. You can't dodge Orochi cancel your pode dodge attacks. cancelar todos os So when they're recovers hit, de when ataques que they're não blocked but seja not superior em block, dodge. Tá? and when they miss into a dodge, so Max has a quick video here we can see. Yeah, so the idea is like after every single one of your attacks, not just your finishers anymore, you can cancel your recovery into a dodge. You can go side dodge, target swap into other people. You can do Ó, a bunch of depois de different things. qualquer movimento That's kind of que não interesting. seja So, um Steph, ataque em dash. Why would we put dodge cancels everywhere on this character? There's two reasons. Like one, you become a better group fighter if I can hit the guy in front of me and then dodge something else that might be happening. And then I think as we go through the remainder of these changes, you might say, why is it good to be dodging as an Orochi? Yeah, that's interesting. Okay. Yes, let's So, see. Vamos let's por look at que the next fazer one. isso, né? Storm Rush. So Storm Rush has gotten quite a bit of Ó, o changes. Storm Rush vai mudar you can now bastante access coisa. Storm Rush from both front dodge and back dodge. Before it was just back dodge, so now you can actually front dodge into something. All three sides now have 400 ms visible indicators. It was like 3 on one side, 4 on the other, and then I think 6 or 7 on the top. That experiment didn't necessarily super work. And now on top of that, all three sides are undodgeable. So that makes a big difference too, because you can't just beforehand you could just block top and then just dodge side dodge, and you would like if you had a static Tá. guard character. A You would just avoid diferença Storm Rush é altogether. que agora And todos it eles also têm now 400 costs 12 ms. stamina Antes os to enter times and era 12 and diferenciado, 10 né? to feint, and there Pra is cada lado absolutely tinha no um other stamina time. cost. So beforehand, Custa Storm 12 Rush de estamina used to para cost a entrar ton of stamina to go into, e there 10 was de stamina cost estamina in a na bunch of finta. places. We've simplified it quite a bit. It's a lot more E ele é accessible, it acessível works agora better. com dash pra frente. Antigamente That era makes a só um big dash difference. pra trás. So Max can play us a little video while we talk with Steph to go. Cara, vai ser. why, Olha, esse dash pra frente why no Storm do Rush vai we ficar do muito that to interessante. go to front dodge and what's going on with this guy? It's with front, you have a lot more opportunity to have value in group fights, but also you have a lot more value to like be able to run down people who want to dodge or roll out of a combat scenario. So this is cool. I know you might be thinking, hey, with those timings, is it really that good of a mix-up? We'll come back to that later on. I know JC wants to hold off golpe de on 20 what de is dano, cara. the last piece of this puzzle, but yeah, it feels good to do this at least. I'll say for now. All right, good. So now we're going to look at Riptide. So Riptide Strike was not super good in the past. We had improved it when we did the rework like a couple of years ago, but it still didn't live up to what it should be. So there's a Riptide couple Strike, of changes. First is 500 milliseconds. Used to be aquele 6, so that's a little bit faster. So that's good. dashzinho dele, It also now has iframes. praticamente so you can inútil. actually E dodge agora ele vai attacks ser with bom, it, kind of like what a dodge attack should be able to né? do. Ele era And it's no parry longer interrupted gratuito. on non-superior block. E ele era interrompido por qualquer coisa. No tutorial de Orochi aqui do canal nós falamos isso, tá? Nós demonstramos como esse golpe é inútil, agora ele vai ser útil. That's pretty interesting. AKA So, normal block, I guess. Yeah, exactly, right? A normal block, like as if it was like a heavy attack, right? Olha lá. So we have that video there. So Steph, while that video is going, so Porque why would we do quando those você changes fazia to Riptide? isso, alguns golpes You can see inclusive here, te like interrompiam. you don't quite see in the video, Agora but não. it's better at dodging, so this is cool. Ele vai ter uns and if iframes, it's not né? stopped on block, this can be quite useful in group fights from at least my experience so far. Yeah, that's pretty good, and also like it helps Orochi add a little bit of pressure, and it's a much better dodge attack. That's it. Like we don't really see it in the video, but it works quite well, quite a well better. Okay, so now side and front dodge lights. So same as Riptide. The only change that we've done with these guys is that they're no longer interrupted on non-superior block.
Again, same type of thing. We want them to be able to be usable in group fights. Mesmo esquema do Zerk, ele tá em Enhanced, o Light, ele empurra a guarda e você continua a sequência. At least for side dodges, like normally you want to be able to like dodge bashes. Mesmo esquema do Bárbaro, para quem não lembra do rework do Bárbaro. É um padrão do jogo, provavelmente logo no rework da Nuke você vai ter isso também. Tá? Dodge Light, todos eles vão tender agora a ter essa propriedade, para dar uma sequência pro personagem continuar golpeando. Agora vem a principal mudança, né? Que é o chute pra frente. Bash pra frente, um opening em 15 ms, e ele confirma um Light para iniciar a sequência do Orochi. The attack itself is 500 milliseconds. You can do it at 300 ms into the front dodge, and you can delay until 5. Like a lot of what we've been doing with the past reworks, we find that this timing works quite a bit, and it's not as, it still works. The mix-up that it has still works, but it's not as frustrating as it is with some characters that have it like super quickly. So that's good. And then when it lands, it confirms a chained light attack. So what's like there's a good thing with this, like it's an open. Demorar pouco pra gente acostumar com essa animação. But then there's a couple of other things that tie into the whole dodge thing that I would like, that was like in Petiza. So Steph, you want to run us through this quickly? Yeah, I mean, you can see here it's like, well, if I can tell this Orochi is going to dodge forward at me and then like do a kick, it's kind of in the same boat as, let's say, someone like Centurion. So it's quite good at what it does, but is not necessarily the greatest opener of all time. But you pair this with forward dodge Storm Rush, which means you can't just like dodge roll it on, hey, I see dodge, therefore I'm out, right? The Storm Rush is going to run you down. So actually you have to deal with like, is this a dodge forward kick? Is this a Storm Rush? And Orochi dodging forward is now quite a scary deal. Yeah. So one of the things here that that I want to like point people toward, because it might not be super obvious, but it's like one of the big mudanças, tá? Logic behind removeu o Light Finisher, virou o Sponge Light, né? Because Orochi can now dodge cancel every single one of his attacks except for dodge attack, da tela? He can actually go and after every one of his attacks, dodge forward, go into a mix-up that can move back into retirou like, Light finalizadores, that's todos não bash, opener now garantes a combo Light attack. A lot of players, like a lot of people have been seeing one to have like armor on Storm Rush é o tal do Light garantido, and we ended né? up deciding not to do it, mostly because depending on what attack you use, you have different ways of defending yourself. You can light him out. Eu queria ver como vai ficar esse Light garantido aí. Vai ficar, todos os Light vai ficar. Orochi's going to do something like that. You can like typically light him out of it. But after heavy todos os hits, dodges do Orochi agora. So, like, there's a bunch of different things there. So I would encourage aliás, people todos to really os Light experiment with vai that ficar tipo igual o duplo Top Light, né? How you can defend against it, what you can do with it, how effective it is after different types of attacks, and see how that works. So that's super, super interesting. Next up, we have some changes on normal attacks. So here's something that's going to be like probably jarring to a lot of people. We've straight up removed Light Finisher, right? So part of the idea is that there's a lot of complaints about light spam on Orochi, and understandably, like a lot of his tools were basically Cara, just like constantly do that. Eles fizeram isso única e exclusivamente pro choro da nubada que chora pra Expand Light. Salve aí, Maca. Maca, ontem talvez eu não tenha dado o seu salve, cara. Eu li e dei o seu salve mentalmente, desculpa. A second light, that's okay. They all guarantee a combo light attack. Before it was just on top light, now it's on every single attack. É exatamente isso que eu falei. Esse combo light é tipo o duplo light por cima. É aquele duplo, tá ligado? Vai ser dos lados também. Não vai ser só mais no top light. Só que ele não tem mais Expand Light, entendeu? Ele só dá aquele duplo lá e já era. Se acertou um, confirma o outro. There's still 700 ms, so you can still do like interesting things where like you maybe like. Ai, galera, 2021 chorar pra Expand Light de Orochi não dá, né? And you can tag a couple of more people, so that's pretty good. And they also have extra forward movement. We've seen that works quite well with some other characters, so we've vão chorar pro Raider. Espera chegar o Raider aí. I think it's quite cool. One of the major complaints with Orochi with the 3 500 ms lights is like, oh, light spam. At the same time, it's not particularly effective at high level. So it's kind of like, well, let's dump the move that isn't effective at high level anyway. Give combo lights as kind of an in-chain kind of like benefit.
with the idea being like we have the effectiveness at high level and we have reduced frustration at low level. Se acertou light, você garantiu 18. Top heavy unblockable and reach dodge options quite often anyway. So we're kind of hoping it's going to hit that sweet spot of both sides have something useful to use on this kit. Awesome. All right, and so last but not least on Orochi, we have Deflects. So, we've done Deflect agora, o pesado foi tirado. A gente já tinha conversado, aliás, no tutorial do Orochi a gente falou, né? O Deflect pesado é inútil. É inútil. Não tem por que você ficar parado e tomar ele, se você pode esquivar e tomar um GB que dá menos dano que ele. Tipo, não tem sentido. Deflect pesado só pega em idiota. But we've buffed the light one so that it forces a reaction on your opponent. Before it didn't at all. You would just do like a quick attack, so it was like it didn't work as well. So at least with this, you should be able to force your opponent into like a specific animation, so it works a little bit better. And it also leads to a combo light, like other attacks. So you can actually do like deflect, light, and then go into your top heavy finisher, do a kind of whatever you'd like to do. That works quite well. So you see that the warden here, when he gets hit by the Deflect vai garantir light. This is a little different thing, like close to what we had with the tudo do Orochi vai garantir light. So Steph, praticamente a PK com o bleedzinho dela, todo heavy garante bleed. There's a lot of people that are not super happy with the fact that we're putting Deflect on the same button as the dodge attacks in general. So why do we do that exactly? So I mean, there's a couple of things here. Like in this particular case, it's like splitting the functionality into the heavy and the light version was way too situational on the heavy version, in kind of our opinion. So streamlining this a bit is a good thing. In some other cases, is to help out those players where, do they have to press both buttons when they do a dodge in case there's a deflect, and otherwise because they want the dodge attack, it can kind of streamline a little bit. So that's what's happening here. Yeah, there's a bunch of cases where like you would dodge and you would do, okay, I have a heavy dodge attack and then a light deflect follow-up. So in case in case I deflect, I want to do like light and heavy, like super quick, or like guard break or whatever we had. So Cara, eu não sei não se a molecada do console não vai, porque light vai garantir 18 de dano, velho. Plus, I mean, it's pra quem não sabe e não entende a frame advantage da sequência de lights do Orochi, que é só você dar um dash e você tem um GB garantido. Pra quem não entende isso, pô, vai ficar tomando light toda hora também. Vamos pro Raider, galera. Vamos pro Raider, que o Raider, cara, muito bom. Eu acho, né? Na teoria ficou muito bom. Years of For Honor, that's for sure. So why are we approaching him again, him or her again, and what are the changes that we're gonna bring? Raider, I mean, like, kind of falls off and ends up behind, like, would you pick Raider or Kensei? You'll pick Kensei. Would you pick Raider or Warlord? You'll pick Warlord. Has a little bit on the tool side of both with the melee attack, or sprint melee attack, sorry, and kind of the chain stuff, and the laning opportunities. We'd like Raider to kind of hit that sweet spot, being able to attack a little bit more than it is, being able to do the kind of group fight setup that Warlord's able to do, so that you're kind of like, well, if I'm picking one of these two, should I pick Raider? Maybe that's kind of the goal. All right. Nice. Cool. So, esse objetivo, mas tá bom, né? Yeah, vamos lá, Storming Tap. Agora ele tá 400 ms, certo? Rápido, So it's much harder to react to. Rapidinho. It's no longer é só pôr a guarda pra cima. Beleza, só que agora ele dá follow-up. Você continua, ele empurra sua guarda no seu tap, tá vendo? Olha, ele continua. Normalmente você daria isso aí, bateria na guarda, acabou, o Raider não faz mais nada. Certo? Agora vai ser tipo o opening dele. So it didn't really make a sense. So that wasn't super effective. And so because em contrapartida, ele não tem mais delay, porque pra quem manja de Raider, sabe que ele tinha um delayzinho. Desculpa, um delayzinho nesse heavy com soft defense. Ele tinha um delay. Não vai ter mais. Agora é fixo, time fixo. É rápido, é rápido. É rápido. Mas, uma vez que você masterizou o time, não tem como o cara te enganar dando delay. Então isso é interessante. You want stun back? Yeah, I don't want stun back, but
why is it that we're kind of getting rid of stun in a little bit of cases? I mean, it's super annoying. Firstly, right? Like, if it's a good move and it hits a lot, and you're blind all the time, that's Lembrando que depois desse light aí, você pode dar um imbloqueável, você pode dar um heavy, finta guard break. Então são possibilidades legais. Like your mix-up. So we'd much rather have it at 400 ms, so it's a good mix-up, and we expect it to hit once in a while, and then not be ultra annoying if it actually hits. So that's the idea. Exactly. All right. Okay. Ele vai mudar o dano que é dado já. Se ele vai do soft feint, vai ser um dano. Se ele é acessado do dash, ele vai dar outro dano. Heavy attacks, especially as heavy finishers, had armor starting super early in a lot of cases, and it made it so that it was really frustrating playing against them. You couldn't do dodge attacks. There's a bunch of stuff you couldn't do because he would just power through them with his armor all the time. So we've actually fixed the armor timing so they start when you can actually feint. So it means that you can no longer just go, hey, it doesn't really matter. I'll just throw out my heavy, and if I absorb an attack, great, I can feint and then guard break and get like a crazy thing with Stampede Charge or whatever. So it's more in line with what we're doing with other heroes. Right? So yeah, I couldn't start at 0 anyway. That was a bit buggy. So exactly. We're doing kind of the same. Diminuiu o time da Hyper Armor. Vai demorar mais para ativar a Hyper Armor dos Heavy, ou seja, aquele Raider retardado, que ele fala assim, eu vou dar qualquer coisa aí heavy, porque eu vou ficar trocando loucamente, sem pensar. É o tal do automático, é o que acontece muito com os caras de Celta, por aí. Ah, vou meter um heavyzão aqui que vai com Hyper Armor, foda-se. Então, eles deram uma melhoradinha no time da ativação da Hyper Armor. Essa mudança agora no Zone Attack é muito importante. Eu vou diminuir o volume dos caras porque eu tô falando praticamente a mesma coisa que eles. Tá? Então, o Zone Attack agora vai custar 12 de stamina. Muito pouco. Quem joga de Raider sabe. Tá? O Raider consome muita stamina no Zone. O famoso Curupita, né? Tanto do neutro quanto da sequência. Agora vai ser 12. Ou seja, ele vai poder fazer muito mais zones. If you can't access it, that's your main tool. You're not going to be that useful in those group fights. All right. Next up, we have Stampede Charge. I don't know, Max, do you have the slide? Oh yeah, okay, there we go. We have Stampede Charge and other light attack, like light and heavy. So we've done a couple of changes. Alguns golpes deles vão mudar. So, as sequências top light, lembra que o light finalizador top é lento? Ninguém usava aquilo? Agora vai ficar a 500 ms. E o top heavy finalizador, que quase ninguém usa, é basicamente para trocar com Hyper Armor ou punição, para 900 ms, 100 ms mais rápido. Agora o mais importante é que o Stampede vai para 500 ms, 100 ms mais rápido. Então o Stampede você vai conseguir garantir ele se o seu aliado dá um hit na guarda do oponente. Ele não vai conseguir esquivar mais. I can think of someone else who's got it at that timing and has a pretty good sprint melee that has its uses, let's say. But that's kind of the idea, is like, this is one hit timing at 500 ms versus Warlord, which is like 5 to who knows how long it stays on when you hold. So that's kind of the deal, is like, can Raider now make a difference in group fights and small gank fights and so on with his sprint melee? Yeah, and I think what's also good is that after a Stampede Charge, if you manage to ram somebody into a wall, his zone attack afterwards is 12 stamina. So you're not, oh my god, like I have to spend half my stamp to do something. So that's also like a big change that works quite well there. Should be fun. Yeah, I'm enjoying it. Yeah, so that's it for Raider, right? Ace, the Raider Ace. Yeah, next again. Is it time for the PSD resistance? O Raider parece que tem mais coisa, mas só quem viu a live lá tá sabendo. Se eles não falaram, eu não vou falar, né? Até eu testar no jogo. Vamos pro Shinobi agora. Shinobi, cara, é outro personagem. Outro personagem. Mudou tudo o Shinobi. Aparentemente, o Shinobi vai ficar um demônio do gank. Um demônio do gank. If you're playing a Shinobi in Dominion right now, what are your options? You can do get up close and hope they can't deal with 500 ms zone and lights, or stand at range and really disturb fights by doing range guard break.
You are unpunishable because they're going to drag you down, but your friend is going to hit them in the back with a heavy anyway. Right. So you're safe to do this forever. It's super annoying. No heroes have tools to really deal with you outside of maybe tier 4 feats. I don't know. But either Shinobi is like controlling the fight in a Então, ele tá falando assim, atualmente quem joga com o Shinobi fica dando guard break de longe, dando heavy, correndo, né, que é como eu sempre digo pra vocês, é um personagem que tá fora do jogo. O Shinobi, as mecânicas de fugir do Shinobi, de fazer os negócios, tá fora da mecânica atual do For Honor. Então o rework dele vai acabar com isso. Então você que joga com o Shinobi, acha que você vai jogar com o Shinobi como você jogava com o Shinobi, esquece. Sem guard break de longe, sem ficar rodando cordinha, acabou. Esqueçam isso. Então, vamos lá. Os ataques carregados do neutro foi removido, tá? Removido o guard break à distância. Poxa, já tirou, já? Coloca aí, tio. We want to focus on landing more sickle rain. Sickle rain is his main ganking tool. It sticks your opponent in place for quite a while. So the idea is we want to be able to land as many sickle rains as we can. So let's go into the changes, because the first one is a significant one. Obrigado por ter colocado de novo. Então, o ataque pesado à distância ainda é presente, mas de uma forma diferente. Vamos ver como vai ficar. Charge your attacks, throw them, do a range curve break, all that sort of stuff. But we still have a ranged heavy attack in a different form on the character. So Steph, like, we're removing like all these range attacks from neutral, right? So why are we doing this? You've skidded over a little bit, but let's go a little bit more detail here. Just to make chat super mad right now. Yeah. I guess is what It's like I saw a thread that was like the rework's gonna be like 5 nerfs. So that's the only nerf, so that's good, right? So I mean, like the coolness of seeing your ranged kind of thrown attack, it's still gonna be there in the kit. We'll see it later on. So you're gonna get the coolness factor. You're not gonna get the like sitting 10 meters away, whipping your thing around, waiting to do guard break when you know the opponent presses any kind of button, and therefore you get a free range guard break that they can't counter no matter what. Eles estão explicando porque o Shinobi atual é uma merda, né? Eu acho que eu não preciso explicar isso, né? Vocês já sabem. That just doesn't work. Não, aparentemente tem uns loucos aí que acham que o Shinobi atual é bom. Mas tudo bem. So I mean, like, the only options are give everybody some kind of anti-Shinobi tool, which is completely unrealistic, and the answer of what this tool would look like is pretty strange. Yeah. Or this has got to change up and on the opening part of the kit in some way. So that's what we've done. Don't worry, everyone on the dev team is right now crying about how strong Shinobi is. So just hold your complaints until the end, because I think once you get in your hands, you'll be like, okay, we're blending the shit out of our opponents right now. So yeah, you'll like it. Steph doesn't like when I corner him with a Shinobi. So. I say other devs, but it's just me who cries. Yeah. So it's me. I'm crying devs. Exactly. Ele tá explicando. Next up we have porque something that I like to call all roads lead to sickle rain, right? So what does that mean? The idea, and we're gonna go through like Shinobi's new kind of flow as we go along. Ele vai falar, agora tá escrito All roads lead to sickle rain. O que é o sickle rain? O sickle rain é aquele golpe que ele bate com as duas foices no ombro do cara, ajoelha o cara e dá 3 lives. Que a gente costuma chamar na live de botar o cara pra mamar, né? Então, normalmente ele é o segundo heavy. Então, a ideia agora é que o Sickle Rain do Shinobi funcione da mesma forma que a garfada no bucho do Glad. Ou seja, depois de praticamente todos os movimentos do Shinobi, ele vai poder explorar essa mecânica, entendeu? Ó, depois de um heavy... Ele tá fazendo depois de um heavy lateral. Vamos ver, depois um light. Ele tá colocando heavies. Eles têm que demonstrar de outras formas. So now let's talk about sickle rain itself. We've done some changes, right? So the top version is now unblockable
Quando você dá o Sickle Rain por cima, ele é imbloqueável, tá? E ele tem 800 ms. Certo? Se ele é lateral, ele é perseguidor. Então, se você esquivar achando que vem por cima, você toma o lateral. Você fica parado, entendeu? Não tem option select, então, né? Se ele finta, te dá um guard break. Essas vão ser as opções. Tá? O dano foi reduzido para 20. Óbvio, não tinha como deixar o dano antigo. Galera, pelo amor de Deus, né? Não vou nem discutir isso aqui com vocês. Pra quem é louco que queria que o personagem desse o dano que ele dava, não tem como, não tem condição. É outro golpe. Você vai poder dar esse golpe e acessar esse golpe de todo ponto do Shinobi. Então, é 20 de dano, tá ótimo. Não, eu falei na live de ontem, né? Não tinha como ficar com aquele dano absurdo. Sides are undodgeable. The sides are still 700, by the way, so they're still kind of interesting there. So why do these changes, like, what did he do to help so much Sickle Rain stuff? I mean, you want to tease like what the other pieces of the puzzle are. Porque parece que ele não dá mais os lights, né? Não dá mais os lights, mas ele vai garantir um heavy do aliado. Agora eu não sei como vai ser redução de dano, não sei como vai ser o gank, não sei como vai ser a vingança. So Shinobi now is able to access Sickle Rain after chained lights and combo lights. So that's a big difference. Olha lá, como eu disse, ele vai ser acessível agora dos lights. E ele tem sequência de light, antigamente não tinha, né? Quem sabe o Shinobi só tinha um lightzinho safado ali. Ele não tinha light heavy, né? Então se você deu um light, ó, você já entra no Sickle Rain. É a mesma lógica do grifo. Se você acertou um light, você já vai entrar nele. Does it make stuff more threatening? Like, what's the thing here? I mean, if you're doing work with like Orochi or Raider or Shinobi here, like you're doing it on like light here. Então, cara, você entra num mix-up muito bom depois de qualquer golpe, depois de qualquer coisa, tá ligado? Depois de um light, depois de um heavy, depois de um, a gente vai ver mais pra frente aí, um chute. Next up we have dodge kicks. Olha lá o chute. I feel like I'm getting graded on all my answers. Yeah, you're getting graded. That's how it works. Right? Okay, so dodge kicks. So now you can do your dodge kicks after a single dodge instead of just after double dodge. You can still do it after double dodge, so that's okay. But you can do a single dodge into a kick now. Agora eu queria saber o que vai garantir esse chute. O chute, para quem não sabe, ele é acessado com o duplo dash do Shinobi. Então ele fica meio previsível, né? Agora não, agora é um dash. Ó, um dash. Não precisa dar dois. Muito melhor. E é um chute que tem um track muito bom. Um track muito bom. Uma hitbox boa também. What's interesting with him too is that, like, if you front dodge and your opponent like back rolls because he goes, oh crap, there's gonna be a bash coming, you can double dodge into your kick and still get them usually. Agora o mais importante, que vai garantir esse chute aí, meu patrão? So we're gonna go next into range heavy. Range heavy is now a bash that deals damage. So that's e aí, garante o que o chute? But the idea is that you're gonna do a dodge kick. Vai continuar garantindo o heavy? Obrigado por me informar aí, ô Frenete. It's a bash partially because we don't want it to be able to be parried like in weirdo situations, so it's literally just like a confirmed attack. Beleza, né? Depois eu vou lá e testo. It also takes the front roll like it did before, and it's also target swappable, so you can então, do side dodge kick on somebody. Pesado à distância, ele agora é um bash que dá dano. Ele conecta no rolamento para frente. Você pode trocar o alvo, isso no gank é muito interessante. Yeah, so if you still want to be annoying with your ranged garbage shenanigans, or ranged shenanigans, you can. Just not very often and in a particular way. And the other thing I like about this one is because it's not a heavy. Tá. Agora ele tá explicando. O chute vai garantir um heavy de 14 de dano. É praticamente um light, né? Mas ele não vai dar chain no Sickle Rain. Ele meio que joga o cara longe, é isso? É um bash que joga o cara meio longe. Next we have front roll, right? So as we were saying, that range heavy chains to a front roll.
So that was still part of his kit before, but it wasn't working quite well. And so now what we have is that front roll changed to sickle rain as well as flip kick, and it's also target swappable, right? So you could, in theory, go side dodge kick, target swap range heavy, target swap roll to somebody else, and then present them with a mix-up, right? And the mix-up here works. We'll see why with flip kick. But the idea is that like you have that mix-up after a front roll where it's, oh, am I going to do a flip kick or am I going to do a side sickle rain that's undodgeable? So that's why sickle rain here is undodgeable. Ah, tá. É tipo uma sequenciazinha. Você vai dar o chute, vai garantir isso aí. Aí você tem a possibilidade de rolar pra cima do cara. E aí quando você rolar, você pode soltar o sickle rain ou você pode dar o flip. Places that you can access particular kicks. É isso. You can generally also access your sickle rain. So undodgeable sickle rain or kick, both are good for you. Opponents got to be like mix up. What's the action here? So yeah, check it out. That's pretty interesting, right? So flip kick, like I was talking before. So flip kick, the only change that it got, because it's still unreactable, it's still super fast. Beforehand, it used to vou ter que entrar e testar isso to a tudo top aí. heavy, well, to a range heavy, but because like you had a lot of different timings to dodge that kick, now you have a single one, so you have to like preemptively dodge, so that works. And now when flip kick lands, instead of going to a range heavy, you go into a combo heavy, which is a new move we're looking to on the next slide. But the idea is that it's like you're gonna go when you manage to land that chute kick, garante o bash. Aí você rola, and then that heavy você dá esse chute aí. Other things. But Steph, so why are we doing like this kind of flip kick into a combo heavy instead of going back into a range, right? So there's a lot of reasons why. Like one, you don't have to have that option of blending right back into the cycle. Basically, we wanted to like slightly have control over like what part of this mix-up chart are you in, and this gives us that control basically here. Yeah, you're not a Hitokiro or Warden where you loop into on the block, like bash into confirm damage all the time. It's more like you go into more mix-ups. All right, so that works. So then let's look at combo heavy, right? So combo heavy is a new option that Shinobi has. Vamos lá, né? Os caras tá explicando a conta gosto. Eu tô querendo entender quais serão as possibilidades do negócio. Eles estão explicando muito devagar. Beleza. So basically you do your flip kick into that guaranteed heavy, into a sickle rain. You do a lot of mix-ups. And again, this is what I was talking about earlier, where like all roads lead to sickle rain. The end result of a side dodge kick, which you always get to if you play your cards right, is always going to be a Sim, com certeza, galera. Com certeza vai ter live. So, Steph, like, já atendi todos os meus clientes, já tô de... Why is this a heavy? Why isn't it garante o bash, aí você tem a possibilidade de... louco, aí sim. For me, it was the input comfort that I felt. Ele não dá muito dano, galera, mas ele dá possibilidades de mixar. Caramba, que animação esquisita da porra. And for me that was a good thing. Então, bagulho. Garante um light nada a ver e aí entra no sickle rain. Isso é garantido, aí já não é garantido. Mas aí se você acerta, isso é garantido. Aí o sickle rain não é garantido de novo. We end up having like your opponent is in a reaction for a little bit longer, so it makes the follow-up top heavy unblockable a lot more threatening because it's harder to interrupt, it's harder to dodge out of. It's like so it makes the mix-up that much more potent, right? And again, all roads lead to sickle rain. Everything there leads to sickle rain. É, então, o legal, galera, é assim, ó, ele dá várias possibilidades, só que a qualquer momento você interrompe isso dando um dash pro lado, aí vai do seu read, entendeu? Olha lá, ó, o recap, né, importante, ó. Você dá o chute, aí você dá o range de heavy, aí o rolamento pra frente, certo? Você pode entrar no sickle rain já naquele rolamento pra frente. O sickle rain você pode dar ele por cima imbloqueável, lembra? Ou você pode dar o lateral que é perseguidor. Então se o cara tá esperando um chute, o cara vai dar o dash para esquivar daquele flip, né? E aí você com o sickle rain lateral, você pega ele no dash. Entendeu? Ou o cara pode dar aquele rolamento e aí garantir um sickle rain. Eu acho que é isso. So the whole flow same mix-up every time, same result every time. What's interesting here is that, like, let's say you read correctly
and you manage to like you dodge the flip kick or eu tô supondo, tá? Eu tô supondo pelo que eu tô vendo aí. Eu não joguei. O patch já tá online lá no jogo. Eu não joguei, galera. Eu tava trabalhando, né? Infelizmente não vivo de For Honor, mas eu acho que é isso. Cara, olha o tanto de possibilidade que o Shinobi pode acessar do chute. É a mesma lógica do Griffon. Olha lá, se você... Olha o que eu falei, ó. Ele deu o chute, certo? Garante, ó. O cara vai... Se o cara espera, ele vai tomar isso aí. Agora, se o cara esquiva... Ó, esquivou. Tomou o Sickle Rain lateral. Tá vendo? Putz, garantiu, ó, ficou parado. Tomou o negócio, garantiu o Combo Heavy. Aliás, eu não sei se... Eu sei que ele garante... O tal Combo Heavy é essa animação esquisita que ele abre o braço assim e dá um hit no cara. Isso eu acho que é garantido do flip. Ó, aí, garantiu esse aí. Agora, esse Sickle Rain eu acho que não é garantido também, entendeu? Acho que já é um novo... follow-up. Super fun, super interesting and intense as heck. Cara, muito legal. Muito legal. Muita sequência, muita possibilidade. Cara, é isso que o For Honor precisa. Só que percebam, galera, o que é importante eu ressaltar pra vocês. A qualquer momento, o adversário pode dar um dash heavy e escapar disso. Entendeu? Aí vai do Reed. Eu acho que o For Honor tem que ser isso. Mais mix-up e menos coisa automática. Saca? Menos coisa automática e mais leitura. O ataque em corrida dele agora não dá mais aquela rasteira, né? Agora ele dá um chute parado. E garante aquele chamado de Combo Heavy. Aquela animação estranhíssima. Aí vai correndo. Caralho, que da hora. Ele dá tipo uma pirueta. O Daiane dos Santos. Oi, mete um Daiane dos Santos e... Cara, essa animação desse Combo Heavy ficou muito estranha, cara. Parece nem que ele bate no cara, ele meio que abre os braços. Ah, legal, porque entra no mix-up, é a mesma coisa. A Hitokiri vem correndo, dá um heavy, não entra no chute. O Warden vem correndo, dá um heavy, não entra na ombrada. Mesma lógica. Yeah, I mean, like, firstly, it's super annoying. Secondly, it's super janky. Like, there's so many bugs with, like, the multiple hit timings, and then, like, if I hit one, kind of slide into the second one and hit them, like... So many problems that way, and then secondly, we couldn't get it to flow into this or a similar type of heavy to make a nice re-entry point into this flowchart, basically. Yeah. Legal, legal, interessante pra caramba. All right, cool. So next up, deflect, parry and teleport kick. That's a big slide. Ah tá, o deflect dele, né? Deflect ele não vai teleportar mais automaticamente. So first of all, normalmente, né, você tá jogando Shinobi e tal, se você acerta um deflect, ele já dá aquela teleportada, já manda um Jesus, né, e sai nas costas do cara. Agora não, agora se você dá o deflect, você tem que apertar o botão de guard break, pra ele fazer o teleporte, tá? Então, apertou o guard break, deu o teleporte, aí você pode dar um chute, que vai entrar no Sickle Rain, é isso. Só que parece que não é garantido. Pra saber se é garantido ou não, eu vou ter que entrar lá no teste. Teleport kick is no longer guaranteed, so you can dodge it, but then you have that undodgeable Sickle Rain mix up there. So after a deflect, your opponent has to go, oh, is he going to do a kick? Is he going to do a Sickle Rain? And then react and read accordingly. Então é o seguinte, boom, it's another mix up. Você não garante mais o chute, mas você pode dar um Sickle Rain ou um chute que vai garantir um heavy e entrar no mix-up. Everything that Shinobi does goes to Sickle Rain at some point in the end. And we have the same logic also for Shadow Strike, which is parry riposte, right? So whenever Shinobi parries somebody, you get a guaranteed, a super quick guaranteed light. And that light didn't used to do much. So now it has the same logic as with a deflect. So you go into teleport kick or Sickle Rain. So that's pretty cool. Again, you can, like, when you manage to parry somebody, you have that light. Even if it's a heavy parry, you get that guaranteed light super quick. And then you get a free parry normal. That again goes to Sickle Rain. So that works quite well. And like I said, teleport kick, it's no longer guaranteed. O parry normal vai entrar no mix-up também? Teleporte? Acho que não, hein? Acho que eu entendi errado isso. When you do land a teleport kick,
you get that range heavy into front roll mix up again. So that again, like the whole kit kind of like meshes and like goes well together with this. So it works quite well. You get a lot of mix-ups out of all your options basically. So that's quite strong. Deixa eu ver aqui. So Steph, how do you feel about this? I love it. So mix-ups is good. More interaction points is good. All the coolness that you had as Shinobi is still você there. pode dar chute, que é igual era, certo? But now it's always like, ou você pode dar Sickle Rain lateral, se o cara for esquivado do chute. Are they get to play against me? Tá vendo o dano disso? Before, caramba, velho, o parry in heavy. Cool, but it's not nearly as cool. Olha só o parry in heavy dele. Ô, louco. Awesome. All right. So, last parry normal, velho. Backflip. So, backflip, o parry normal do Shinobi vai... Pô, eles deram muito pouca atenção pra isso, cara. Um parry normal em heavy, ele vai dar aquele riposte e já vai poder dar chute e entrar no Sickle Rain, cara. Dodge, you're gonna backflip. But it only works on hit, so you can no longer just go, I'm gonna throw out a heavy at somebody or like an enhanced light or whatever, and then just backflip and get out of trouble. Muita coisa, hein, meu? Muita coisa. Cara, eu falei, outro personagem. That works well there. Backflip. Agora... Like a bit of an escape tool, get a little bit more range. Tá. Depois de todo o golpe, você dá o backflip, é isso? Set backflip now change to range heavy, which is a bash. That's also target swappable. So that's pretty cool. And then you can also chain to front roll. So you can actually finish a Sickle Rain against somebody. Depois de todo o golpe, você pode dar essa rasteira. E aí você pode ter a possibilidade de dar heavy. Só que é um bash, não é pareável, hein? Importante dizer isso, não é pareável isso daí. É um bash, né? Ou ele é imbloqueável? Cara, é tipo imbloqueável? Eles falaram bash, né? So Steph, why is this better? Agora eu não sei se vai ser pareável, se ele é só imbloqueável. I mean, it's super cool. If you can backflip, you can then pick like, hey, I want to be a little bit away from this person. I can get out of trouble depending on the group fight. I can decide to switch to a new target and start giving them trouble if I want. You've got options. They all look awesome. They actually have utility. I don't know. It's super fun to. Yeah, there's a lot of. You decide with this hero now. It sounds like a lot of picking your spots and trying things. Yeah. I personally find Shinobi is a galera economizou nas demonstrações ali, né, pra gente entender direitinho o que tá acontecendo. Estão economizando em tempo de tela aí, meu, porra. It's literally just that the tools that he had now work, right? And so I find that's what's interesting with the character is that he had access, he had all these little things. But they needed tweaking for them to work. Cara, se depois de todas essas mudanças, todos esses mix-ups, todas essas possibilidades, alguém falar que o Shinobi era melhor, que mataram o Shinobi, você pega essa pessoa, abre a boca dela, coloca na guia e pisa na cabeça. Por favor, me manda a foto depois. Porque não é possível alguém falar, esse personagem vai ficar muito bom, velho. Eu acho que vai ser nerfado, porque um parry in heavy garantindo 20 de dano, que é isso, cara? Essa punição de heavy aí, surreal. E ele vai entrar no mix-up, né? It's crazy how versatile the character is going to be on the testing grounds. O personagem tá muito bom, cara. Muito bom. Shinobi is not really a character that I touched only because agora só dá pra testar, né? Was bad at the character. But with all of these changes, I really want to like get into like just the nitty gritty and really kind of like work on like those mix-ups and I love the dodge roll. It's so cool. I'm very excited about. Mas eu acho que tem mais possibilidade, eles não estão mostrando tudo, né? I mean, I think I can't wait for this testing grounds. I mean, I personally, I'll just put it out there. I feel like the role that we've been on from the core combat update testing ground to Nobushi and Friends testing ground to the group of 7 Canadian content right there testing grounds we just did to this one. Option selects is going to change the game. These 3 heroes going from like 0 to hero is going to be super cool. I can't wait. July 1st to July 8th. I'm doing backflips right now. If I could do a backflip, I'd do a backflip. Cara, eu particularmente Shinobi.
Fiquei muito satisfeito, cara. Porra. Claro que tudo precisa de teste, galera. Lembrem. Tudo precisa de teste. Tá? Não tem como, né? A gente fala de... Deixa eu só ver se eles vão falar mais alguma coisa. Acho que não, né? Acho que já tá acabando. Eu vou falar bastante coisa, tá? O comecinho da live eu perdi de uma forma patética. Eu coloquei lá na Twitch, eu entrei quando tava na contagem regressiva do evento. Perdi o começo da transmissão que falava do Option Select, mas eu vou explicar pra vocês direitinho. Tá? Deixa eu só ver se eles vão falar mais alguma coisa aqui. Acho que não, acho que eles só vão... Yeah, no, it's gonna be awesome. Again, big thanks to Steph and JC for just literally going on a massive info dump and telling us all the juicy details. But that pretty much wraps the show. Before we go, we do want to go ahead and talk about some of the content of the week that you will be seeing soon. Eu vou chutar. Yes. Nothing except water, and this emote is the selfish drinker emote. It is 7,000 steel. And you can really use this to kind of stamp your presence on the battlefield here. And just acho que só os vikings tinham, né? Isso aí? Ou todos eles já tinham? And there she is, Warmonger. And here's Shaolin, and I know what's about to happen here, and I don't know how I feel. Look at that! Josh just throws it on the ground. He took it and threw it on the ground. He didn't want to be part of the... Okay, that's crazy. But, yes, that's really cool. You can't do that. You can't do that. Yeah. But it is a fun emote. Also, we have an arcade quest coming up. This is the Black Prior Supremacy. You can play it on July 1st. É, o evento, Marching Fire owners blá, blá, blá. Definitely go ahead and check Beleza, it out. como não temos tempo... What in the actual what? I errei isso. That? Roadmap, importante roadmap. Mirage né? of the Desert. Vou até printar isso aqui. Anyway, importante. July roadmap time. This is going to be an awesome month for content for Dia 22, lançamento do novo personagem. Realmente importa. Tá? Eventinho, blá blá blá. O Testing Grounds já tá no jogo. Podem entrar lá, baixa a atualização. Beleza? O que importa só dia 22. Certo? Another reminder that the testing grounds will be on July 1st. Through July 8th, we look forward to seeing the survey results that you guys provide us, the Reddit mega thread. We look through all of that. We have meetings about what you guys are talking about. And so please remember, console players can play the testing grounds. Everyone can play. It's just a playlist. And we really rely on your feedback. Galera, seguinte, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, tá? Eu acho que eu não consigo voltar aqui para falar dos Option Select. Mas basicamente eu vou falar de uma forma simples, tá? Para quem não entende o que vai acontecer. O chamado Option Select do For Honor é quando você usa o seu ataque em área, o seu zone ataque, para cobrir a opção de parry de um ataque imbloqueável, ou até de um ataque pesado, ou simplesmente quando você usa o heavy para dar o zone para dar parry. É isso. Vamos facilitar, porque tem gente, tem Tiandi aí que o diga, Centurião que o diga, que usa o zone para tudo, para dar parry até em light. Então, zone ataque não dá mais parry no jogo. Ponto. É isso, tá? Zone ataque não dá mais parry no jogo. Entenderam? Ok. E os outros Option Select? Não. É Option Select de Zone. Não existe mais. Então você não vai dar mais parry com o Zone Ataque. Beleza? Entendidos? É isso. Por quê? Qual é a explicação dos caras? Basicamente porque isso era uma mecânica prejudicial. Vou deixar só uma musiquinha aqui. Não ficar falando no limbo. Tá? Então... era uma mecânica prejudicial ao jogo, certo? Não funcionava, é o que deixava o jogo quebrado e tal. Tem outros Option Selects? Tem, mas aí é outra história. É outra história, certo? Então, não tem mais Option Select de Zone. Não é que não tem, tá no Testing Grounds agora, tá? Vai ficar uma semaninha. Ponto.
Entenderam a parte do Option Select? Alguém aí tem alguma dúvida com relação ao Option Select? Tá? Se tiver, falem no chat, aproveita, agora é a hora. Aproveitando, assim, existiam pessoas que falavam, ah não, mas Option Select deixa no jogo de zone, porque a gente já se acostumou, já integrou na gameplay, tal, salve aí, Anzito, bom que você tá aqui, mano, já vai vendo as mudanças aí, tá? Isso aqui é importante eu dizer pra vocês. Foi quando eu acertei a live, né? Eu cheguei no meio da live, mas tudo bem, depois eu vou cortar esse vídeo aqui. Então, galera, Tiandi tem um ótimo Option Select. Centurião, ótimo Option Select, né? BP, pô, o Zone do BP só serve pra... Então, tipo assim, só que aí o Raider não tem. A Nuxia não tem. Então, o Zone Ataque é uma opção de ataque diferenciada de Light e Heavy. Não é feito pra dar parry, entendeu? Então, tipo, não tem como alguém em sã consciência defender que fique Option Select de Zone. Não tem, tá? Realmente você precisa ser muito lesado para querer isso. Beleza, deixa eu fazer o seguinte aqui, galera, rapidinho. Eu só vou arrumar essa tela aqui, eu vou colocar lá no YouTube, porque eu tava capturando da Twitch, né? Eu já me expliquei, acho que todo mundo que tá aqui na live entendeu, mas eu vou me explicar de novo, porque eu fiquei meio envergonhado do que aconteceu. Eu entrei para fazer a transmissão, e aí entrei lá na Twitch, tava lá, contagem regressiva tal, e eu coloquei para capturar o vídeo. Só que aí tava capturando o vídeo da live passada, porra. E eu demorei 30 minutos para me tocar disso, porque eu também tô trabalhando. E, enfim, como eu tô trabalhando, né, eu meio que me perdi um pouco aqui. Eu peço desculpas por isso, mas eu perdi a parte do Option Select de Zone e tô explicando aqui para vocês. Certo? Tô explicando. Então tá explicado, tá tudo certo. Entenderam, né? Não foi tão grave assim, vai, não foi tão grave. Mas foi um negócio que eu fiquei meio envergonhado. Mas já estando tudo arrumado, né? Vamos seguir para as explicações de tudo. Então, todos entendemos os Option Selects de Zone que saíram do jogo. Option Select de Dash Light e tal, mano, vai continuar, normal. Mesmo porque, galera, o que é Option Select? Option Select é você cobrir mais de uma ação ofensiva do oponente com um movimento só. Entendeu? É isso. Vou dar um Dash Light, é um Option Select também, cara. Então, vai sair todos? Não vai sair todos, mas vai sair os de Zone, que é o que dá parry. Isso vai deixar os personagens que tem Crush Encounter mais forte. O Bulwark do BP vai ficar muito mais forte, né? Enfim. É isso, beleza? Todo mundo entendeu? Vamos lá, ninguém tem mais dúvida. Então vamos para o rework do Orochi, certo? Rework do Orochi, ele vai estar sempre em movimento. O Orochi não vai ser mais um personagem travado de contra-ataque, porque atualmente, principalmente para quem viu o Orochi, o tutorial do Orochi que a gente fez. O que é um Orochi? Um personagem de contra-ataque. Agora não, ele é um personagem de ataque. Você tem a opção de dar o dash pra frente e soltar o Store Rush. Você tem a opção de dar o dash pra frente e o chute que vai garantir o light. Ou você dá um dash pra frente e o cara vai esquivar e você dá um dash light, que é perseguidor. Então olha o tanto de possibilidade que você vai ter com o Orochi só de dar um dashzinho pra frente. Entendeu? Além de você pode dar o famoso dash pra frente e esperar aí da GB, né? Então, possibilidades bem legais do Orochi. Não tem mais sequência de light. Que negócio, light. Não tem mais. Então, galera do console que reclama de light, do Orochi não vai ter mais. Do Orochi.
Tá? Isso nunca foi um problema no jogo, vou deixar muito claro. Nunca foi um problema. Acontece que o pessoal que joga no console, né, fez um barulheira, principalmente galera mais iniciante e tal. Tá aí, tiraram. Mas o primeiro light do Orochi vai garantir um segundo light. Então, tipo, não sei não. Enfim, Orochi é isso. Alguém tem alguma dúvida do Orochi? Sem dúvidas, Orochi, move forward, vamos para o Raider. Tô dando a recapitulada, tá? Então vamos lá. Raider, cara, por que o Raider vai ficar tão bom? Porque é o seguinte, pra quem não sabe, o Raider atualmente, ele dá um zone e para a sequência. Segundo informações privilegiadas que eu tive ontem, parece que o Raider não vai parar a sequência mais dele do zone. Ele vai simplesmente continuar depois do zone. Agora isso eu preciso testar, não sei se é verdade. Vamos ver. E eles não falaram nada no Testing Grounds. Mas vamos lá. O Raider, o Stunning Tap dele, que é Storming Tap, agora não é mais Stunning Tap, é Storming Tap. O Storming Tap, ele é o principal opening do Raider, tá? Só que agora, por exemplo, você vai poder usar o Zone como opening. Entendeu? Você pode usar o Zone como opening. Muito interessante esse Zone como opening. Eles não mostraram aí, mas quem joga de Raider sabe. O Zone ele vai custar muito menos estamina. Ele pode ser fintado no Guard Break. Ele pode ser fintado no Storming Tap. E teoricamente esse Zone continuaria a sequência se ele conectasse. Então, ele para no Zone, ô Gust? É, então os caras testaram o patch errado, viu? Eu não tive tempo de testar, galera. Eu teoricamente estou trabalhando. Vou abrir live lá na Twitch mais tarde. Pra quem não me segue lá, Lenhador Gameplay, twitch.tv/Lenhador Gameplay, já segue. Vamos testar tudo isso daí, beleza? Vou fazer vídeo no YouTube, bonitinho, como o papai sempre faz. Mas eu só vou fazer vídeo no YouTube quando sair. Fazer vídeo de Testing Grounds não rola. Testing Grounds a gente explora na live e discute. Agora vídeo só depois que estiver pronto, certo? Então, cara, o Raider é isso, né? Detalhe, o Raider, ele vai ter Change Light. Vai ter Change Light e no meio ele pode meter um Heavy ou um Zone na sua cara. Então, pra quem chorou do Orochi, não se prepara as lágrimas aí, tá? Salve aí, Magos. Ô, Tonho, eu vou fazer agora à tarde, velho. Agora à tarde. Fica esperto lá nos grupos. Galera, exclamação Whats aí. Quem quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, entra lá. Todas as novidades a gente tá sempre falando lá. Tá? Agora, vamos para o Shinobinho. O Raider e o Orochi eu meio que já sabia o que era. Agora o Shinobi eu tava em dúvida, porque é muita animação nova. Então, vamos lá. Se preparem, porque tem uma galera que já joga há 4 anos com o Shinobi de um jeito. Essa galera, os main Shinobi, os caras vão ver o rework, o personagem mudou. Acabou, não tem mais cordinha de longe, não tem mais galinhagenzinha. Agora os caras vão ter que se engajar em combate. Então, essa galera vai torcer o nariz, sim. Vai ter um grande movimento de pessoas. Ah, tá ruim. Cara, todos esses anos nessa indústria vital, toda vez que tem um rework, tem um aloprado pra falar groselha sem saber do que tá falando. Então, né, agora o que eu posso dizer é o seguinte. Grande Gladson Silva, hein? Adeno, vira man. Shinobi, nossa senhora, vira man, já sou homem já, pô. Então é o seguinte. O Shinobi, cara. A lógica do Shinobi é a mesma lógica do Glad. O Glad ia acessar de praticamente todo lugar a garfada no bucho. O Shinobi vai acessar de todo lugar o tal do Sickle Rain, que é a chuva de foice. Tá? Só que a chuva de foice, primeiro, teve o dano reduzido. Óbvio, você vai poder dar o golpe de todo lugar, cara. Vai ter 40 de dano? Não tem sentido. Beleza.
reduziu o dano, tá? Agora, outro ponto, o que eu acho que vai ficar muito forte, porque para você esquivar a furada no bucho do Glad, né? Você esquiva. Agora o Shinobi ali, mano, ele mete um perseguidor na sua cara. Então, de tudo, tá? De tudo, o Shinobi vai poder puxar uma chuva de foice. Ele solta imbloqueável por cima ou perseguidor pela lateral. Segue um pouco a lógica da Nobushi, né? A Nobushi não pode dar um chute e um heavy perseguidor depois de todo o golpe? O Griffon não pode dar um chute ou um light perseguidor? O Shinobi vai ter também. Então vocês percebem que todos os reworks agora, eles meio que estão seguindo uma mesma linha. Isso é legal, porque todo personagem está ficando com muitas possibilidades. Galera, tenham em mente, felizmente eu consigo ter um alcance legal e ajudar vocês a formar um pouco a opinião. Eu não quero cagar verdades, eu quero só ajudar vocês a raciocinar. Pensa, é muito mais sadio para o jogo, para o For Honor, ter muitas possibilidades de mix-ups em diversos personagens do que, por exemplo, um combinho muito forte que qualquer idiota pode fazer a qualquer momento e garantir muito dano. A gente viu a sequência do Shinobi ali. Se ele acertar o chute, ele vai garantir aquele heavy que dá 14 de dano. Ok, isso aí é garantido. A partir daí, nada mais é garantido. Mas ele pode entrar no mix-up. Se você fizer o read correto e sair do mix-up dele, você inicia o seu. É tipo eu jogando de Hitokiri. Se eu dou qualquer golpe, eu posso entrar no mix-up do chute. Se o cara ficou parado, ele toma um chute na cara. Se o cara tentou esquivar, eu dou guard break. Né? Agora, com o Shinobi vai ser a mesma coisa. Se o cara ficou parado, toma Sickle Rain na cara. Se tentou esquivar, Agora, se em qualquer momento eu fizer um read e eu dou um dash heavy de Hitokiri, por exemplo, aí eu entrei no meu mix-up. Aí agora o Shinobi vai ter que reagir ao meu mix-up. Então, quer dizer, eu fui mais inteligente que ele para reagir ao mix-up dele. Então, eu acho que se trata mais de... São mix-ups assim, que se você depender, às vezes, de querer ficar reagindo, você não vai conseguir, porque é muito rápido. Como saiu os Option Select, você vai ter que, ou você dá heavy, para dar parry no Sickle Rain, ou você vai esquivar. Você vai ter que fazer alguma coisa, saca? E aí a luta fica muito mais dinâmica, cara. Muito mais dinâmica. Certo? Deixa eu ler aqui os comentários. Imagina a situação numa teamfight. Chute em um inimigo, heavy range de outro, enrolamento, mais um chute no terceiro. Exatamente, Anzinho. Exatamente. Qualquer momento você pode dar um dash pro lado e já mete um chute esquivando do outro e tal. Cara, vai ficar muito bom. Mas em contrapartida, você tem um monte de personagens. Se do outro lado lá você tem um Orochi, ele tem um dash com um light perseguidor. Um Tiandi dá um dash light perseguidor. Te pegou no meio, te interrompeu, já era, tá ligado? O legal do jogo é todo mundo ter muitas possibilidades. E não você ter só um personagem com uma chain ridícula que toda hora vai conectar. A vida dele continua igual. Continua igual. Não curto muito reworks justamente por conta do novo modo de jogar. Comigo foi assim com o Centurião. Aramonte Shinobi tá vindo aí, né? Ô, Thales, mas é isso que faz o jogo ir pra frente, cara. Acreditem, galera, essa minha opinião é de coração mesmo. Eu detesto Shinobi, sempre detestei, não vou jogar de Shinobi, mas eu reconheço a qualidade no que está sendo feito. De todos eles, o Raider é o que teve menos mudança, mas quem me acompanha sabe... quem me acompanha sabe que, tipo assim, simplesmente... Cara, peraí. Adriano, os options foram todos retirados. Testei com amigo Henrique Lopes. Option de zone, está falando, certo? Possibilidades do Raider, Light, Heavy, Zone. Singast, exatamente. Eu acho que o Raider foi o que menos. Mas, cara, pensa, o Raider, ele é personagem forte, né, cara? Eu não sei, o Raider tem que mexer com cuidado nele.
Tem que mexer com cuidado. Tipo o Zerker. Você bota um bash do neutro no Zerker. Sabe? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que tanto o Raider quanto o Lawbringer, você tem que ir melhorando a conta gotas, tá ligado? Dá uma melhoradinha aqui, uma correçãozinha ali. Acho que chega. Não, os de bash também. Cara, sei, Henrique. Vamos ter que testar, né? Vamos ter que testar, porque pensa bem. Se você tem um bash que é mais rápido do que um imbloqueável, ou simplesmente um light que é mais rápido que um imbloqueável, ele vai interromper, ao menos que esse imbloqueável tenha Hyper Armor, né? Então, por exemplo, se você tem um ataque com esquiva, ele já é um Option Select, cara. Então, um Dash Light com esquiva, ele vai counterar o seu Guard Break e vai escapar do seu imbloqueável. Até o Backlight da Nobushi não dá pra usar de Option. Interessante, cara. Vamos testar em live isso daí. Ah, o Orochi Shinobi achei muito bom. Então, é assim, ó. Sempre vai ter os main falando que eu acho e tal. Mas, galera, tudo é teste. No papel, tá tudo muito legal. Vamos lá e vamos testar, né? Então, ó, eu vou aproveitar, vou fechar a live aqui. Quero agradecer. Se alguém tiver, né, mais alguma dúvida aí, a gente tira. Live lá na Twitch mais tarde. Não vou fazer muito mais tarde, porque hoje, como eu disse pra vocês, eu corri pra atender meus clientes, pra fazer a cobertura aqui mais cedo. Então, vou abrir live lá na Twitch, tá? twitch.tv/lenhadorgameplay. Então, mais tarde vamos lá, se inscreve lá. Obrigado pela presença de todos, deixa o like aí no vídeo e ajudem o lenhador a propagar suas ideias. Me ajuda, galera, tem muita gente falando merda por aí. Vamos... Vocês que são, né, pessoas informadas que estão aqui entendendo como funciona a mecânica e testando isso, né? É o que o menino falou aí, cadê ele? O Henrique Lopes falou, cara, fui lá e testei. Pô, não tem coisa melhor do que você ir lá e testar, né? Vamos testar tudo isso daí, beleza? Um abraço, meus queridos, obrigado.